Meu nome é Túlio Lopes, sou professor de História e Atualidades. Graduei em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, fiz uma especialização em História e Cultura Política na UFMG e também estou fazendo mestrado em Educação na Faculdade de Educação da UFMG. Sou o candidato mais jovem do governo do Estado de Minas Gerais, sou professor, trabalhei na rede pública municipal de Contagem e trabalhei na rede estadual de educação básica e também tive a oportunidade de trabalhar na Universidade do Estado de Minas Gerais, em Birité, na unidade de Birité. E a partir de uma construção coletiva, nós, do Partido Comunista Brasileiro, apresentamos uma série de candidaturas nas eleições desse ano. O professor Mauriase, candidato à presidência da República, que é ligado à luta da educação pública, principalmente do Antissindicato Nacional, participou ativamente da greve dos professores da rede federal. O professor Pablo Lima, nosso candidato a senador. O professor Pablo Lima é professor da Faculdade de Educação e ligado também ao movimento sindical a favor da educação pública. E eu, como candidato ao governo do Estado de Minas Gerais. Nosso vice é o Roberto Alade, candidato e foi presidente do Sindicato dos Advogados. Nós procuramos, através da nossa candidatura, apresentar a plataforma dos movimentos sociais populares, sem buscar instrumentalizar os movimentos, e sim utilizar o espaço da candidatura para apresentar as denúncias relacionadas a esse atual governo, principalmente o projeto dos tucanos aqui em Minas. Conseguimos, a partir da nossa crítica, apresentar algumas pautas que eu vou elencar aqui. A primeira pauta diz respeito às universidades estaduais de Minas Gerais. A UEM, Universidade do Estado de Minas Gerais, e a Unimonte são instituições voltadas exclusivamente para a formação de professores da educação básica. E o governo do Estado, só para a gente exemplificar, o governo do Estado de Minas Gerais paga os piores salários entre todas as universidades estaduais do Brasil. Um professor da Universidade do Estado de Minas Gerais hoje, com um cargo de 20 horas, ele recebe R$ 1.280. E o governo do Estado de Minas Gerais, ele não paga conforme a sua titulação. Então tem professor pós-doutor trabalhando na UEM ganhando R$ 1.280. No caso da Unimontes, nós tivemos uma série de greves. Para se ter uma ideia, tem funcionários técnico-administrativos da Universidade Estadual de Montes Claros que recebem menos de um salário mínimo. E, no caso, nós podemos perceber que o descaso pela educação, no caso de Minas Gerais, passa desde a formação dos professores que vão atuar na educação básica. Hoje, a Universidade do Estado de Minas Gerais, os seus docentes, através da UEM, e a Universidade de Montes Claros, através da Unimontes, estão em greve. Uma das pautas da greve é a questão da jornada de trabalho de 40 horas, ensino, pesquisa e extensão na Universidade Pública Estadual. É o tripé, isso está garantido pela Constituição. O ensino, pesquisa e extensão dentro das universidades públicas. A maioria das unidades da UEM e da Unimontes contam apenas com atividades voltadas para o ensino. Não tem bolsas de iniciação científica, bolsas para o projeto de extensão nessas universidades. Então é importante destacar que, além da luta, da brava luta do Sindiúte, que eu me orgulho de fazer parte, de ser formado a partir de contato com professores que já estão na luta há muito tempo, como o professor Fábio Zerra, que foi candidato a governador pelo PCB nas eleições passadas, como a professora Beatriz, que, através do seu exemplo de dedicação de luta, mostra para a gente que quem luta, educa, e essa luta, essas lideranças, são muito importantes, que formam novas pessoas que irão dar sequência nessa luta grandiosa, que é a luta em defesa da educação pública. E chegou o momento, nós temos a oportunidade histórica, temos uma possibilidade objetiva de derrotar o projeto neoliberal em Minas Gerais. E essa categoria que protagonizou as principais lutas contra o governo Anastasia e o Aécio Neves,
junto com o Sindielec, com o MST, com outros movimentos sociais, essa categoria agora tem uma missão histórica, que é derrotar o projeto Tucano aqui em Minas Gerais. E nós vamos derrotar o projeto Tucano. A nossa candidatura se insere com essa perspectiva, com esse compromisso de derrotar o projeto Tucano aqui em Minas Gerais. São várias contradições. Como eu coloquei a questão das universidades estaduais, é importante destacar que essa falta de planejamento da CEPLAG é um planejamento. Darcy Ribeiro pontuava muito isso. A falta de um planejamento para a educação em nosso país é um planejamento. Quando a Anastasia fala na sua entrevista no Roda Viva que é conservador, nós sentimos isso na pele e nós não podemos deixar que a Anastasia, Pimenta da Veiga e o Aécio Neves consigam, obter êxitos eleitorais a custas do suor, do trabalho, da nossa categoria, de outras categorias de servidores públicos, do povo trabalhador mineiro. O Pimenta da Veiga chegou a dizer que quer que a educação em Minas seja referência internacional. O Aécio está querendo vencer as eleições, dizendo que a educação em Minas é a melhor do país, com uma clara manipulação dos dados do IDEB. E o Anastasia, candidato a senador, ele quer defender os interesses do seu grupo empresarial no Senado Federal. As candidaturas do PCB buscam se colocar como contraponto a essas candidaturas vinculadas ao poder do capital. Defendemos como eixo central da nossa campanha a construção do poder popular. Por quê? Hoje, a democracia representativa nossa, ela está vinculada diretamente com o poder do capital. Podemos observar isso claramente no financiamento das campanhas eleitorais. E não será através de um pacto entre trabalhadores e empresários capitalistas que nós vamos derrotar o poder do capital. Será fruto da luta dos trabalhadores. A emancipação, a vitória dos trabalhadores será fruto da luta dos próprios trabalhadores. O lema que nós estamos utilizando na campanha faz referência à música internacional, ao hino dos socialistas comunistas, façamos nós com nossas mãos tudo o que a nós nos diz respeito. E agora, esse protagonismo da nossa categoria, ele, além das greves, dos protestos, ele tem que se demonstrar nas urnas também, com voto de protesto, com voto consciente, e que esse voto, que esse apoio às candidaturas do campo oposicionista se multiplique por todo o Estado. Nós precisamos derrotar esse projeto. E para derrotar esse projeto, a tarefa nossa tem que ser cumprida com pleno êxito. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, estamos apresentando um programa que tem uma plataforma anticapitalista. Por que é anticapitalista? Porque questões como saúde, educação, moradia, produção de alimentos não podem ser tratados como mercadoria, porque isso ameaça propriamente a vida. Nós observamos que, com o descaso do governo com a educação pública no nosso estado, várias crianças e adolescentes estão vinculados diretamente à criminalidade. É uma dor de todo professor, de todo trabalhador de educação, quando recebe a notícia que um estudante foi assassinado, que um estudante saiu da escola, que o estudante não recebeu um atendimento no posto de saúde. E nós somos responsáveis. Através da nossa luta, nós educamos, através da nossa luta, nós estamos formando novas pessoas, e nesse sentido, nós temos a obrigação de debater os temas políticos, e o Sindiúd está de parabéns em abrir espaço no seu programa Outras Palavras, e abrir espaço nessa plenária aqui, para que nós possamos debater as questões políticas do nosso Estado. O outro elemento importantíssimo, destacar que a atual legislação eleitoral, que foi modificada em 1997, em pleno governo FHC, não garante condições iguais para os candidatos de todos os partidos. Inclusive, o Partido Comunista Brasileiro, PSTU, PCO, os partidos mais à esquerda,
são impedidos de participar do debate nacional, e aqui em Minas nós não somos autorizados pelas emissoras a participar dos debates. E é interessante, né? Eles querem calar os professores, e seria muito difícil para o Pimenta da Veiga escutar um professor debatendo com ele sobre a questão da educação pública. Nós temos que debater, e eu acredito muito no potencial do povo trabalhador, dessa categoria, de transformar e alterar a correlação de forças e garantir uma derrota contra os projetos tucanos. Para isso é necessário aprofundar os debates do povo de Minas Gerais. Temos que realizar uma auditoria em todas as contas do Estado. Não podemos aceitar a privatização da Gasmig, o processo avançado de privatização da CEMIG, as terceirizações de todo o serviço público. Não podemos deixar que as mineradoras destruam todo o meio ambiente sem apresentar nenhuma contrapartida e sem nenhuma preocupação com o desenvolvimento sustentável em nosso Estado. Temos que pensar um pouco sobre o agronegócio, Minas. A produção de alimentos através da agricultura hoje é tida como um grande negócio. Isso mostra como o capitalismo é perverso até na produção de alimentos, tratando produção de alimentos como mercadoria. Na saúde, tratando a saúde como mercadoria. E educação, nós observamos em Minas e no Brasil o processo de mercantilização da educação. Quando o governo não investe os 8 bilhões na educação pública, como não garante investimento na UEM, enfraquece as universidades, enfraquece a educação pública para fortalecer os interesses dos empresários ligados à educação, principalmente à iniciativa privada. O atual Conselho Estadual de Educação é vinculado historicamente aos interesses da iniciativa privada. Por isso nós propomos a criação de um Conselho Popular de Educação. O SINDIUT, os sindicatos da UEM e da Unimontes deveriam ter papel, os estudantes deveriam ter papel determinante no Conselho Estadual de Educação. E hoje nós não temos espaço para debater a questão da educação, enquanto grupos ligados à iniciativa privada têm muito espaço. Os 10% do PIB da educação foi uma vitória. Agora, precisamos garantir o investimento de verba pública na educação pública. Não podemos deixar que continue ocorrendo essa transferência de recursos públicos para a iniciativa privada no campo da educação. Então esse fortalecimento, a defesa da educação pública como princípio é fundamental. Quando Antônio Gramsci, um teórico, pensou sobre a educação, a escola unitária, a escola em tempo integral, ele pensava, além da valorização dos servidores públicos, que peça central desse projeto, a questão do currículo, e no currículo a formação, o princípio educativo do trabalho, essencial a formação humana. Nós precisamos garantir a formação cultural e o trabalho, e não esse atual projeto de escola em tempo integral, que os alunos vão uma vez, eu tive a oportunidade de trabalhar na Escola Estadual Pedro II, o projeto de educação em tempo integral era o aluno ir uma vez na semana, à tarde, assistir algumas oficinas. Esse que é o projeto de educação em tempo integral do atual governo. Precisamos garantir isso. Para isso, é necessário um ponto fundamental: a nomeação dos servidores aprovados e classificados no último concurso público. Um dos motivos que me levaram a encarar essa tarefa de ser candidato pelo Partido Comunista Brasileiro ao governo do Estado, eu cheguei ao ponto de passar no concurso da Secretaria Estadual de Educação, trabalhar na minha vaga e não ser nomeado, designado. Passei na Universidade do Estado de Minas Gerais no concurso da Fundação Leandro de Poff, trabalhando na minha vaga, dentro dos quadros do concurso, também não fui nomeado. Saí da educação básica, fui trabalhar na UENG para receber um salário de R$ 1.280, abaixo do que é o piso. Aí o pessoal pergunta, poxa, Túlio, você tem experiência para ser governador? Do nosso partido, do nosso programa, dos nossos apoiadores, e pelo fato de ser professor, eu acho que sim, e que nós temos condições, professores,
governar Minas Gerais e avançar com uma educação realmente, uma educação pública de qualidade para todos e todas. O outro elemento que nós gostaríamos de destacar da nossa intervenção, que a crise econômica, que antes estava ali nos noticiários, falavam que era só na Europa, que era só nos Estados Unidos, já conta com reflexo na América Latina, inclusive em nosso país. A Argentina teve uma greve geral recentemente. No Brasil as coisas não estão boas. Observar os índices de desemprego, o custo de vida, o aumento da cesta básica, mais de 10% nas regiões metropolitanas. Nós observamos uma série de greves de diversas categorias profissionais. E, de um lado, nós observamos uma ofensiva neoliberal até em relação à privatização de setores estratégicos. O governo federal chegou a privatizar portos, aeroportos e estradas. E é interessante que o Ministério dos Esportes, o Ministério dos Transportes, o gestor responsável pela privatização de uma série de rodovias em Minas Gerais, faz parte do governo, do partido do atual governador do estado de Minas Gerais. Não podemos derrotar a direita fazendo acordos diretamente com a direita. Precisamos fazer um acordo sim com a luta dos trabalhadores. É possível, a partir da luta dos trabalhadores, garantir, frear esse processo de privatização avançado no nosso estado, no nosso país. Por exemplo, a questão da Gasmig hoje, eles descobriram através de uma série de pesquisas gás natural na bacia de São Francisco. Parte já foi entregue para a Shell. E agora o governo do estado quer privatizar a Gasmig. Para se ter uma ideia, o conflito entre Rússia e Ucrânia hoje tem a ver diretamente com o gás natural. Nós temos que ficar de olho nas nossas riquezas estratégicas. Essas riquezas do estado devem ser socializadas pelo conjunto da população e não ficar na mão de minorias. Na questão da mineração, é fundamental aumentar os tributos sobre as atividades de exploração mineral no nosso estado. Se tivéssemos uma tributação dessas atividades, com certeza teríamos recursos suficientes para que o governo do estado de Minas Gerais pagasse além do piso salarial, pagasse salários, desse condições de trabalho, plano de carreira para todos os funcionários públicos. Nossa candidatura está vinculada e tem um compromisso direto com os servidores públicos estaduais. Fazemos parte dessa luta e queremos promover a luta dos trabalhadores. Não faz sentido, hoje, no nosso estado, deixar de lado essa pauta dos servidores públicos para concentrar em problemas menores. É tarefa, sim, do governador do estado de Minas Gerais resolver o problema da educação no nosso estado, e a melhor forma é garantir o atendimento às demandas e reivindicações de todos os servidores. Nosso primeiro compromisso é esse: garantir imediatamente o atendimento das demandas dos servidores públicos estaduais. Só assim teremos serviço público de qualidade para todos e todas. Fortalecer as empresas estatais mineiras. Posicionar contra a PEC 68 qualquer tentativa de privatização. A terceirização na CEMIG provoca o aumento dos acidentes de trabalho. O descaso com a educação faz com que, em Minas Gerais, cresça o número de crianças e adolescentes vítimas da violência. A educação em tempo integral, se garantir a educação vinculada ao projeto, o princípio educativo do trabalho, a formação humana, nós conseguiremos reverter esse quadro, principalmente a respeito das nossas crianças e dos nossos jovens. Outro aspecto que eu queria enfatizar aqui é que nós não podemos deixar de falar, no caso, a disputa do Senado, ela não está sendo vinculada na imprensa, os jornais praticamente não falam, o Anastasia está lá na frente. Infelizmente, o principal opositor da Anastasia, o Josué, ele é vice-presidente da Federação dos Indústrias do Estado de São Paulo, não representa os interesses do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores. Nós apresentamos a candidatura do professor da UFMG, da Faculdade de Educação, Pablo Lima, com o objetivo de derrotar a Anastasia do Senado, Pablo Lima 210,
podem conhecer essas propostas do candidato. Entre as propostas do Pablo está a discussão em torno do Sistema Nacional de Educação. Nós não podemos aceitar que cada município de Minas Gerais tenha sua própria rede de educação. Nós não podemos aceitar que, no caso do governo de Minas Gerais, total descaso com a educação do campo, com a educação de jovens e adultos, com a educação dos quilombolas. Temos que reverter isso. E a única forma de reverter é que nós, através da força dos próprios trabalhadores da educação. Então, para concluir, gostaria de fazer uma saudação. Estou muito à vontade, muito feliz de estar presente aqui, falando para os meus colegas de luta, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Minas Gerais. Espero que, com a força da categoria, nós possamos derrotar o projeto neoliberal em Minas e construir uma novidade. E nós nos apresentamos com uma novidade nesse cenário, que deixar de lado essa disputa apimentada e construir o novo. Façamos nós, com nossas mãos, tudo o que a nós nos diz respeito. Obrigado. Nesse momento a gente entrega para o Túlio, entrega para o Fidelis a carta compromisso que nós já apresentamos no período da manhã, para que, querendo, eles façam a assinatura. Agora com o Túlio. Companheiro Túlio. Companheiro Túlio também assinou. Isso aqui não é uma mera formalidade, companheiros. É a gente colocando a questão da educação pública de qualidade, as nossas demandas no cenário político aqui estadual.